Saúde os amados irmãos e caros ouvintes da Palavra de Deus, com a gloriosa e santa paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos nos debruçar sobre um tema que é o fim do dinheiro e a marca da besta. Portanto, é o tema desta mensagem, não saias do teu lugar. Vamos iniciar com uma leitura em Apocalipse capítulo 13, do 11 a seguir. E vi subir da terra outra besta, do grego therion. Portanto, esta palavra besta vem do grego therion, que pode significar animal, não é? Um animal feroz, mas também pode significar, e significa, obviamente, no livro do Apocalipse, sempre que esta palavra surge, significa ou o anticristo ou o falso profeta. Neste caso aqui, quando fala de besta, esta besta aqui é o falso profeta. É um líder religioso mundial, que tem um caráter feroz. Não que ele seja literalmente um animal feroz, mas tem um caráter animalesco, uma pessoa brutal. Portanto, e vi subir da terra outra besta e tinha 2 chifres semelhantes a um cordeiro e falava como o dragão. Ora, o que é que parece que é um cordeiro, mas não é? É o bode. Amém? É o bode. O bode é rebelde. O cordeiro é submisso. O cordeiro é obediente. O bode é insubmisso e irreverente. Quem querer diga glória. 2 chifres também se pode referir aos 2 poderes. Aleluia. Poder político e poder religioso. Xarabacantarabanagáia. Repalabassurikenderemenevia. Aleluia. Remanagashaya. Aleluia. E falava como o dragão, falava igualzinho ao diabo. Amém? Então era uma pessoa que tinha um caráter animalesco, bestial, como de um animal feroz. E na visão de João, esta pessoa aparecia com 2 chifres, não é? Que tem o simbolismo de 2 poderes semelhantes aos de um cordeiro. Os chifres eram parecidos aos do cordeiro. Aleluia. Quer dizer, parecia um cordeirinho, mas era o quê? Era um dragão. Era um demónio. Quem queria diga glória, bandogou varaia. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença. A gente já sabe que a primeira besta é o líder político mundial. Aleluia. Esta segunda besta é o líder religioso mundial. E faz que a terra e os que habitem nela adorem a primeira besta cuja chaga mortal fora curada. E faz grandes sinais de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. E engana os que habitam na terra com sinais, ou seja, milagres, prodígios, maravilhas, que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, ou seja, do líder político mundial, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que tinha a ferida da espada e vivia. Ou seja, ele vai dizer, façam uma imagem a este líder, façam uma imagem para o adorarem, porque este líder político, ele é o Messias, ele é o ungido, ele é o Cristo. Ele ressuscitou. Olha, ele foi morto, mas ressuscitou. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta. Aleluia, desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse. Aleluia, e fizesse que fossem mortos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria, aquele que tem entendimento calcula o número da besta porque é o número de um homem e o seu número é de 666. Amém? Agora quero que os irmãos analisem. A gente já sabe, por aquilo que aqui está escrito, que o dinheiro físico vai deixar de estar em circulação. Já não vai haver mais notas nem moedas, vai desaparecer, não é? E o processo até chegar à marca da besta, não é? Já está em curso em muitos países. Quem queria dizer glória? O mundo jaz no maligno e o mundo está preparando a ascensão do seu Cristo, que é um falso Cristo, neste caso é o anticristo, é o anti-messias. Glória a Deus. Então vamos aqui ouvir aqui e fazer os nossos comentários aqui. Aqui de um irmão aqui do canal Sana Doutrina,
traduzido para o português, o canal Sã Doutrina. Amém? Eu vou tentar aqui nas legendas traduzir para português. Aleluia. Para tu entenderes o mistério. Re, camaia, re, panaia, subia, canta lá, mastéria. Aleluia. Olha as informações que o irmão nos vai trazer em espanhol. Eu vou traduzindo aqui, se o irmão não perceber. Mas com as legendas tu já podes ler. Amém? Quizá usted aún no lo haya notado, Talvez você ainda não tenha entendido ou percebido, pero en los últimos años en algunos medios de comunicación mas nos últimos anos, em alguns meios de comunicação social, alguns meios de mídia, se está promoviendo franca y abiertamente la eliminación del dinero en efectivo. se está promovendo de uma forma aberta e efetiva a eliminação do dinheiro físico. Continuando. Instituciones bancarias como el BBVA realizan un foro llamado Now Money, Instituições bancárias como o BBVA realizam um fórum chamado No Money. Olha aqui, olha a profecia do Apocalipse cumprindo. No Money. Fórum, portanto eles estão realizando um fórum promovido aqui pelo BBVA. No Money, ou seja, um fórum que vai, ou melhor, que visa promover o fim do dinheiro físico. El fim del dinero en efectivo. No money. Não dinheiro. Ou seja, não vai haver mais dinheiro. Não há dinheiro. Uma jornada sobre o impacto do desaparecimento do dinheiro físico. Aqui está em espanhol, uma jornada sobre o impacto de la desaparición del dinero físico. Portanto, uma jornada sobre o impacto do desaparecimento do dinheiro físico, los avances tecnológicos, portanto, aleluia, o progresso tecnológico, não é? As inovações tecnológicas, por outras palavras, e las tendências relacionadas com o dinheiro digital. E as tendências relacionadas com o dinheiro digital. Eles estão promovendo aqui um fórum, e se tu reparares neste fórum que eles estão promovendo, aparece aqui uma Bitcoin, do lado esquerdo, como se seja um meteoro descendo, e aparece aqui um celular descendo aqui, com meteoros para destruir aqui o dinossauro. Portanto, o dinheiro que eles chamam de dinossauro é coisa ultrapassada, coisa do passado, coisa antiquada, não é? Que é o dinheiro em notas de papel. Então, eles fizeram aqui um bonequinho de papel, imitando um dinossauro, e colocaram na ilustração dois meteoros. Um meteoro que é um celular, ardendo em chamas descendo, e outro meteoro chamado Bitcoin. Agora vamos continuar aqui. en el cual tratan de convencer a la ciudadanía de las supuestas ventajas que la sociedad alcanzaría si diéramos el paso hacia una nueva economía en la Portanto, eles estão tratando de analisar, no caso de se avançar para o fim do dinheiro físico, o fim do dinheiro em notas e moedas, em efetivo, não é? Que a sociedade, nós vamos analisar, a sociedade estaria numa melhor situação se dessemos esse passo, rumo a uma nova economia em que cual el dinero en efectivo no exista más. em que o dinheiro em efetivo, ou em espécie, ou o dinheiro físico, não exista mais. La idea que pretenden vendernos las diversas organizaciones que A ideia que eles estão tentando nos vender, essas diversas organizações governamentais e não governamentais, não é? Não é? Bancos são privados. apoyan este foro es que el dinero metálico ya es anticuado. Portanto, a ideia que eles querem defender, a argumentação que eles querem defender é que o dinheiro, não é? O dinheiro em espécie, o dinheiro físico, em notas e em moedas que está em circulação já é antiquado, não é? Já é algo ultrapassado, obsoleto.
y que debe dar paso a la modernidad. Eso es precisamente e que deve dar lugar à modernidade. Está aqui, fórum. No money, ele fim, né? Por outras palavras, traduzido em português, dinheiro não, dinheiro não. No money é dinheiro não, fórum, no money, dinheiro não, não quero mais dinheiro. O fim do dinheiro em efetivo, ou seja, o fim do dinheiro em espécie, o fim do dinheiro literal, físico. Amém? Continuando. lo que vemos en su cartel publicitario, la imagen de unos billetes en papiroflexia dando forma a un dinosaurio mientras del cielo descienden un smartphone y unas criptomonedas emulando los meteoritos que llevarán al dinero dinosaurico a la extinción. É, aqui na ilustração que eles colocaram um celular, um telemóvel aqui em Portugal e aqui bitcoins em forma de meteoros descendo do céu à terra para destruir o dinossauro chamado dinheiro físico, dinheiro em notas, dinheiro em papel para ser destruído, que levará à extinção deste dinossauro. La desaparición del dinero en efectivo es una realidad y está siendo promovida. Portanto, o desaparecimento do dinheiro físico já é uma realidade e está sendo promovida A lo largo de todo el mundo a marchas ao longo de todo o mundo. Portanto, em todas as partes do mundo, nos 4 cantos da Terra, nos 5 continentes, nas mais de 150 nações, está sendo promovido. forzadas. Por ejemplo, en países como Dinamarca, E aqui ele está a dizer que está sendo promovido de uma forma forçada. De uma forma forçada. Através de ações forçadas, ou seja, ações que são decretadas, determinadas, não é? Aprovadas em assembleias legislativas e decretadas pelos governos nacionais. Na Dinamarca, agora vai dar aqui o exemplo, os exemplos dos países. Por exemplo, em países como a Dinamarca y Suecia, el dinero en efectivo está prácticamente desaparecido. países como na Dinamarca e na Suécia, o dinheiro em efetivo, ou seja, o dinheiro físico, está praticamente extinto, desapareceu. As pessoas já não usam mais o dinheiro para efetuar compras e vendas. Mientras que en países como Japón, China y España, la desaparición del efectivo se promueve mediante la implementación de una moneda similar al Bitcoin. Enquanto que no Japão, na China e em Espanha, eles promovem o fim do dinheiro físico através da implementação de uma moeda, uma criptomoeda, digamos. Ante este panorama, inevitablemente surgen algunas preguntas, Uma moeda semelhante a Bitcoin. como las siguientes. Pronto, ele diz, mediante este quadro, surgem algumas perguntas. Ele agora vai fazer as perguntas, nós vamos analisar. Eu não estou a dizer que eu concordo com tudo o que ele vai falar, porque eu não ouvi, estamos a analisar em primeira mão. Eu ouvi só um pouquinho e provavelmente ele, se for pré-tribulacionista, nós somos pré-ira. Nós queremos no arrebatamento depois da tribulação e antes da ira. Portanto, se houver alguma coisa que ele diga que nós não concordemos, a gente vai refutar. Mas vamos ver o que é que ele vai dizer aqui. Então surgem algumas questões. Quais são as questões? Vamos aqui analisar. ¿Por qué tanta insistencia en que la sociedad mundial abandone el uso del dinero en metálico? Porque é que há tanta insistência, porque é que eles insistem tanto para que a sociedade global abandone o uso do dinheiro em metal? Ele falou em metal, ou seja, em metal porque até mesmo as notas têm uma faixa metálica com metal, né, para lhe atribuir um determinado valor e as moedas são feitas em metal. ¿Qué intereses están encubiertos y actúan a fin de implementar esta estrategia? Quais são os interesses ocultos e que estão em ação a fim de implementar esta estratégia? Y quizá la más importante de todas.
E talvez o mais importante de todos, ¿Cuáles serían los posibles riesgos de pasar a una economía sin efectivo? quais seriam os riscos potenciais de se passar para uma economia, se passássemos por uma economia sem dinheiro em efetivo, sem dinheiro físico? Vamos continuar. El efectivo nos ofrece a los ciudadanos comunes y corrientes cierto control sobre nuestras finanzas. Portanto, o dinheiro em papel e em moedas oferece algum controle ao cidadão nominal e comum, algum controle sobre as nossas finanças. Que en caso de una contingencia meteorológica, ambiental o sanitaria, No caso de uma contingência climática, ambiental ou sanitária, nos da la oportunidad de conservar cierta riqueza en nuestras nos dá ou nos daria uma oportunidade para preservar uma certa riqueza na nossa posse, manos. Sin nas embargo, nossas mãos. bajo un sistema de dinero electrónico dirigido por unas cuantas empresas privadas, Mas, num sistema de dinheiro eletrónico controlado por algumas poucas empresas privadas, estas tendrían en su poder todo el capital del mundo. estas teriam no seu poder, ou em seu poder, todo o capital do mundo. Otro de los factores a considerar es la pérdida de nuestra privacidad. Outro fator a considerar é a perca da nossa privacidade. Porque os nossos dados vão estar disponíveis para alguém controlar, não é? Al cambiar a un sistema económico electrónico, toda nuestra información confidencial como nombre, dirección, empleos, ingresos y demás estarían bajo el control total de las organizaciones de los sistemas bancarios. Ou seja, todos os nossos dados, os dados pessoais, dados, quem sabe, médicos, o que nós ganhamos, o que não ganhamos, não é? As transações que fizemos estariam debaixo do controle total dessas organizações ou sistemas bancários. Lo cual, a fin de cuentas, resulta en la entrega de nuestra libertad. O qual, no final das Si el contas, sistema monetario né, electrónico seria- se instaura sin seria a perca da nossa liberdade. Como se nós entregássemos a nossa liberdade, deixássemos de ser livres e passássemos a ser o quê? Escravos. Se o sistema monetário eletrónico simplesmente estabelece, más, los ciudadanos quedaríamos expuestos e indefensos frente al autoritarismo, nós, os cidadãos, ficaremos expostos e indefesos diante do ou em face ao autoritarismo. viviríamos en una sociedad en la cual aquel que manifieste estar en desacuerdo con el gobierno Viveríamos numa sociedade em que aquele que estivesse em discordância com o governo, olha aí, esta afirmação é forte, en turno simplemente sería borrado del sistema bancario. simplesmente seria apagado do sistema bancário. Ou seja, isso já está a ser ensaiado em vários países, creio que até na Austrália, mas pelo menos na China, o chamado crédito social e as moedas CBDCs. Portanto, é o crédito social. Se tu obedece a tudo o que o governo, neste caso um governo ditatorial comunista, que é o governo, não é? Que é uma ditadura comunista na China, se tu obedeces a tudo, não reclamas de nada, és obediente, não vais falar, não é, que o ateísmo leva ao inferno, não vais falar de certos temas, não é, que desagradem as políticas do Partido Comunista da China. Portanto, se tu não falares nada que os desagradas, tu vais ter um bom crédito social e vais poder continuar a comprar e vender. Porém, se tu desagradares a eles, não é? Eles podem te apagar do sistema bancário, ficam-te com o teu dinheiro, que é um dinheiro digital, tu ficas com uma mão na frente e outra atrás e vais viver debaixo da ponte, que é o que está a acontecer na China e em vários países onde esse sistema de CBDCs, de moedas de crédito, não é? De crédito dos cidadãos,
Moedas que vão, ou seja, tu vais ter, se tu tiveres crédito perante as autoridades, perante o teu comportamento, não é? Se fores um bom escravo do sistema, um bom gado manipulado pela elite mundial, não é? Tu vais poder fazer muita coisa. Viajar, ir de um país para outro, não é? Se levares a picada da abelha no braço, não é? Obrigatória também, e por aí vai. Então tudo está se preparando no mundo inteiro para a escravidão plena do cidadão. Então é hora de tu despertares. De tal manera que nadie podrá comprar ni vender, sino solo aquellos que cumplan con las normas de las empresas monetarias. Ou seja, este sistema de crédito bancário, não é, dos cidadãos, mediante o comportamento que eles têm face às diretrizes e ao mainstream, não é? No caso da Austrália é mais gravoso, porque a cultura woke também está muito forte, não é? E o movimento do falso arco-íris, o movimento LGBTista também está em alta. Então se tu criticas, se tu criticares, se tu postares nas redes sociais algo, um discurso, quem sabe até uma pregação condenando essas práticas e dizendo que quem as pratica vai para o inferno, não tem salvação, o homem que se deita com o homem não tem salvação. Se tu vais dizer o que a Bíblia afirma, não é? Com o homem não te deitarás com o homem, abominação é, e de fora ficarão os abomináveis. Não é? Mulher não se pode deitar com mulher porque é pecado, e o pecado separa o homem de Deus e leva-as para o inferno. Se tu pregares essas verdades e muitas outras verdades, que o casamento um casamento é monogâmico, um só casamento é heterossexual e indissolúvel. O casamento bíblico, o casamento que Deus estabeleceu, um homem para uma mulher, e não um homem para um homem, ou uma mulher para uma mulher, não um velho, não é? Um maior de idade com uma criança de 8 anos, como fazem no IEM, esses malditos islâmicos radicais, que têm que ser, não é? Decapitados, e vão ser decapitados por Deus lá no inferno se não se converterem. Enquanto há vida, há esperança. Estão destruindo a inocência das crianças. Então, se tu começares a pregar muito forte, a falar estas verdades, aleluia, Eman tocou Ramaya Sémia, Alaman tocou Ramaya Claia Séria. Não é, meu irmão? Se tu começares a pregar que o Islão é uma falsa religião, uma religião do diabo, satânica, que o suposto encontro que teve Maomé numa caverna não foi com o anjo Gabriel, não é? Com o arcanjo Gibril, como se diz, ou Gibril, o arcanjo Gabriel, mas foi com um anjo caído, não é? E que aquela religião é baseada na mentira, não é? Se tu falares as verdades, se calhar tu vais ser banido, não é? Tu vais ser banido do sistema bancário, do sistema monetário. Vão-te apagar, vais passar a ser um indigente. Tu se calhar vais passar a ser um sem-abrigo e se calhar não vais ter nem identidade. Nem vais ter identidade, não vais nem poder entrar em locais públicos. Não vais poder viajar, não vais poder fazer nada. Vais ser um sem-abrigo e um indigente, uma pessoa que não tem nome. A tua identidade vai ser também apagada do sistema. É isso que eles estão preparando, e isso vai ser tudo. Isto é um grande preparo para a profetizada marca da besta. Fica ligado. Pero quizá la principal razón por la cual millones de personas en todo el mundo simplemente no podemos estar de acuerdo con la eliminación del dinero en efectivo y con ello el otorgamiento del control total a las instituciones financieras es que la Biblia, que es la palabra de Dios, hace casi 2000 años nos advirtió que un día una situación como esta llegaría. Aqui nem precisa de tradução, varão. Não é, varoa? Não é? A própria Bíblia já nos advertia que isto iria acontecer. El apóstol Juan escribió el libro de Apocalipsis y en el capítulo 13, versículos del 1 al 18, nos advirtió acerca de la aparición de un hombre malvado, un líder político que se haría cargo del control de las naciones y con ellas lograría una gran influencia sobre la economía mundial. Precisamente, un control absoluto, al punto de que impondrá sobre todos los ciudadanos del mundo, pequeños y grandes,
ricos y pobres, libres y esclavos, una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pueda comprar ni vender, sino solo aquellos a quienes se les pusiese una marca, o el nombre de él, o el número de su nombre. Según Apocalipsis capítulo 13, versículo 18, ese número es el 666. Sí, así es, la famosa marca de la bestia o el anticristo. Por otro lado, la sospecha hacia este movimiento que busca la desaparición del papel moneda crece aún más. Portanto, este movimento que busca o desaparecimento do papel moeda, não é? Da moeda em papel, se valoriza ainda mais Cuando nos damos cuenta que detrás de él se quando nos apercebemos que por trás dele encuentra la así llamada Better Than Cash Alliance. Por trás dele há o né? Chamado Better Than Cash Alliance. Melhor do que dinheiro. Uma aliança, diz assim, uma aliança melhor do que o dinheiro. Melhor do que o dinheiro. Aliança melhor do que o dinheiro. United Nations Capital Development Fund. Portanto, aqui é o capital, é um fundo de desenvolvimento de capital das Nações Unidas. Amém? Depois diz aqui esta notícia. Isto é de 23 de junho de 2016. Portanto, isto já se vem desenrolando há décadas. Mas está cada vez mais forte. O caminho do México em direção à inclusão financeira começa com o compromisso de reduzir o uso do efetivo, ou o uso do dinheiro em efetivo, ou o uso do dinheiro físico, do dinheiro literal. Uma das economias maiores da América Latina mantém o ritmo de crescimento ao unir-se à aliança melhor do que dinheiro das Nações Unidas para fomentar uma economia de inclusão financeira. Vamos lá continuar a ouvir o la irmão. cual es una institución que sigue las directrices de la Organización de las Naciones Unidas. Vocês repararam aqui que no logotipo ou na logomarca das Nações Unidas, isto é um detalhe, o mundo aqui, eles utilizam o mapa da Terra plana. Eles estão mostrando a toda a gente o formato da Terra e ninguém quer ver. E aqui as bordas da Terra plana que seriam a Antártida. Vamos lá continuar. Lo cual pondría el poder de la economía mundial en un organismo supranacional que no emana de un gobierno democrático, sino de una élite mundial apoyada por ciertas organizaciones filantropocapitalistas como Bill and Melinda Gates Foundation. Todavía hace algunos años, cuando se predicaban estas palabras, es decir, la posibilidad de que apareciera un líder mundial que controlara la humanidad por medio de una marca en la frente o en la mano derecha, parecía un asunto de ciencia ficción. La gente se reía pensando. Ou seja, quando isto surgiu, quando começaram a surgir as críticas, não é, que o fim do dinheiro físico seria o surgimento da marca da besta, muita gente se ria, zombava, não, isso não é nada, não é? Achavam que era uma ficção científica e isso nunca vai ser colocado em prática, porque as pessoas não têm o conhecimento da Bíblia. Só quem tem o conhecimento da Bíblia, da palavra do Senhor e tem o Espírito Santo, sabe que estas coisas têm que se cumprir. En la imposibilidad de que en una simple marca se pudiera llevar el registro financiero de una persona. Sin embargo, en la actualidad, la tecnología para dar cumplimiento a las palabras de esta profecía ya existe. Hoy bastaría simplemente con introducir un chip en el cuerpo de las personas para tener un control absoluto sobre ellas, no solo sobre su información personal, sino aún también para saber su ubicación exacta vía satélite. Y nos... Exatamente, porque a inserção de um chip que emite ondas de radiofrequência, tanto é que o chip, o nome dele é RFID, é chip que emite ondas de rádio
radiofrequência, identificação por radiofrequência, permitiria o quê? Um controle global via satélite. Se tu receberes um chip, não é? Onde houver antenas, não é? Na 5G, não é? As antenas podem captar os teus movimentos, onde houver câmaras instaladas de videovigilância na rua, podem-te vigiar 24 horas por dia. E aquilo tudo ser controlado via satélite ligado a um computador mundial, pela inteligência artificial. Então teríamos aqui já todo o arcabouço do sistema de controle global. Glória a Deus. Amém? Então isto vai se cumprir, meus amados. Isto vai se cumprir. Seria um grande Big Brother. Tu estarias a ser vigiado 24 horas por dia. E se chegando à hora de te ajoelhares perante a imagem da besta não o fizesses, tu poderias ser literalmente morto, como diz Apocalipse capítulo 13. Continuando. Nosotros creemos que cuando el así llamado anticristo aparezca sobre la tierra, aprovechará esta tecnología para usarla en contra de todo aquel que no se someta a su voluntad. Así que mi propósito es advertirles antes de que este hombre perverso aparezca y tenga la mesa preparada para asumir el control económico mundial. Es por eso que he realizado este video, para que sepan cuáles son los planes del maligno para este planeta y que te arrepientas de tus pecados y creas en Jesucristo. Esta será la decisión más importante que habrás de tomar en toda tu vida. Creer en Jesucristo y ser salvo, o arriesgarte a morir en tus pecados y ser condenados al lago de fuego, o en caso de que vivas para ver el cumplimiento de estas profecías, tengas que pasar por la experiencia más horrible que vendrá sobre la tierra. En Mateo 24, versículo 21, Jesús nos advirtió lo siguiente: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Esto es lo que acontecerá sobre el mundo. Ahora bien, no quiero terminar este video dejándoles este panorama tan desolador. Sé que estas palabras pueden resultar inquietantes. Sin embargo, los cristianos no tenemos realmente por qué tener temor a todo esto. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos del 2 al 4, el apóstol Pablo nos dice lo siguiente. Agora vamos lá ver qual é a linha escatológica. Ele falou tudo muito bonito até agora. Vamos lá ver qual é a linha escatológica. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así, como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. ¿Te diste cuenta? El apóstol Pablo dijo que cuando... Olha aqui. Paz e seguridade. Paz e seguridade. Paz e segurança. Desenvolvimento sustentável. Agenda 2030 da ONU. Já estão dizendo, não é? O Jared Kushner já participou de conferências sobre paz, sobre segurança, paz e segurança. Não é? Ele quer que haja paz no Médio Oriente. Está promovendo o Jared Kushner a paz. Jared Kushner, o genro do Donald Trump. Amém? Então tu estás a ver, tudo está acontecendo, tudo está em movimento. Lo digan, paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos, no sobre los que crean en Cristo, sino sobre los rebeldes que no crean en Cristo y se sometan al gobierno de este líder perverso mundial. La Escritura nos sigue diciendo más adelante: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Otro versículo que nos da luz sobre este tema se encuentra en Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Já vi que a linha aqui do irmão é pré-tribulacionista, amém? Mas ele falou tudo certinho até agora.
Amém? Isto vai acontecer na face da terra, não é? E aquele que receber a marca da besta, está aqui, perde a salvação. Diz aqui que este falso profeta faz que a todos, grandes e pequenos, ricos e pobres, livres e escravos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento calcula o número da besta, porque é o número de um homem e o seu número é de 666. Agora vamos abrir em Apocalipse 14. Amém? Apocalipse 14, diz aqui. Versículo 9. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo, com grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus com que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre, e não tem repouso nem de dia, nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Aleluia! E ouvi uma voz do céu que me dizia, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os seguem. E olhei e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda, afiada. E saiu outro anjo do templo, clamando com grande voz ao que estava assentado sobre a nuvem, lança a tua foice e ceifa. A hora de ceifar-te é vinda, porque já a colheita da terra está madura. Aleluia. Depois do período tribulacional temos aqui o arrebatamento. Primeira tribulação, depois o arrebatamento. A mesma sequência de Apocalipse capítulo 7. Amém? Primeira tribulação, depois o arrebatamento. É a ordem de eventos, irmão. E se alguém te ensinou o contrário, tu podes fazer prova com Deus, como eu fiz. Aleluia, foi ensinado errado. E tu vais ver que estás equivocado e não estarás preparado para aquele dia. Não estarás preparado nem para reconhecer quem é este, o anticristo, e não o seguir, não o adorar, não o apoiar. Aleluia, não te prostrares a ele, nem à sua imagem. Glória a Deus. Nem estarás preparado para reconhecer o que é a marca da besta. Não estarás preparado. Vais dizer que é apenas uma nova tecnologia vai trazer, não é? Que vai facilitar a vida às pessoas. E que aquele líder não é o anticristo, não. Porque quando o anticristo vier, tu não vais estar mais aqui. Então te prepara para os dias finais. Te prepara, aleluia, para o Apocalipse. É a hora da igreja se preparar para o livro do Apocalipse. Para entrar no período apocalíptico. No período que muita gente chama de tribulacional. Aleluia, mas que a Bíblia classifica como a 70ª semana de Daniel. Dar início à 70ª semana de Daniel. Te prepara para esses dias. Jesus quer te libertar. Jesus quer te salvar. Amém? É bem claro. Aleluia. Vemos aqui agora algo tremendo. Depois deste arrebatamento dos escolhidos, em Apocalipse 15, o que é que diz aqui? Tu vais ver aqui algo tremendo. E vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. E vi como que um mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta, ou seja, eles venceram a besta, aleluia, e da sua imagem. Eles não adoraram a besta, não adoraram a sua imagem e venceram o seu sinal, não receberam o seu sinal, a sua marca. E venceram um número, nem receberam o número do seu nome. Estavam junto ao mar de vidro e tinham as harpas de Deus. Estavam lá diante do trono do Deus Altíssimo. Ei, parabashuri cantaramaia! E cantavam o cântico de Moisés. Aleluia, servo de Deus, o cântico do Cordeiro. E o cântico do Cordeiro são dois cânticos diferentes, dizendo, grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Não é? Justos, portanto aqui seria Adonai Elohim El Shaddai. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Aleluia. Quem não te temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome, porque só tu és santo, por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Aleluia. Depois disto olhei e eis que o templo
do tabernáculo do testemunho foi aberto no céu. Coisa linda, o livro do Apocalipse. Agora vamos aqui, amém, para mais um capítulo brutal, para abrir o teu entendimento. Apocalipse capítulo 20. Amém. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás. Diabo é caluniador, Satanás é opositor. São dois títulos do mesmo ser. E amarrou-o por 1000 anos e lançou-o no abismo. E ali o encerrou. Aleluia. E pôs um selo sobre ele para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. Depois disto importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram sobre eles. E foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o seu sinal em suas testas, nem em suas mãos. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, não ressuscitaram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Amém? Tu que não aceitaste a Jesus, aceita hoje. Jesus morreu na cruz para te salvar. Fica aqui uma advertência profética. Prepara a tua igreja para entrar no livro do Apocalipse. Prepara-te para os dias finais. Aleluia. Tu que estás desviado, reconcilia agora. Amém? Tu que fostes enganado por falsos ensinos, é hora de leres a tua Bíblia. É hora de orares e jejuares e buscares em clamor, em jejuns, em oração, em rogos, em súplicas, no monte, no vale, na vigília. Lama samanagashai, na congregação. Aleluia. Lama sai na tua consagração. Deus quer ouvir a tua voz clamando. Deus vai se revelar a ti. Amém? Porque certamente o Senhor teu Deus não fará coisa alguma sem que antes haja revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Rugiu o leão e quem não temerá? Falou o Senhor e quem não profetizará? Amós 3, 7 e 8. Porque eu, diz o Senhor, anuncio o fim desde o princípio. Aleluia. Isaías 46, 10. Amém? Fica aqui a palavra do Senhor. Que Deus em Cristo vos abençoe.